Falar um pouquinho de superfícies equipotenciais. Isso aqui é muito importante, tá? Então, imagina uma carga positiva. A linha de força é a mesma coisa que o campo elétrico, tá? Então, lembrando que o campo elétrico, ele sempre sai de uma carga positiva. Então, eu tô distribuindo linhas de força. O campo elétrico é sempre tangente à linha de força. E aí, eu vou chamar de superfície equipotencial pontos nessa esfera que tem o mesmo potencial. Então, se essa carga é esférica, qual região desse espaço que vai ter o mesmo potencial? Então, eu delimitei esse espaço aqui, ó, essa esfera aqui, esse círculo maior. E eu quero dizer para vocês que todos os pontos que estiverem ao longo dessa superfície aqui, eles têm o mesmo potencial. Assim como todos os pontos que tiverem ao longo dessa outra superfície aqui, eles também vão ter o mesmo potencial, tá? Então, a superfície equipotencial é perpendicular, as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares, ou seja, né, fazem ângulo de 90 graus com as linhas de força, tá? Então, aqui, ó, superfície equipotencial fazendo um ângulo de 90 graus com a linha de força. Então, na superfície esférica, né, no caso aqui na carga, você vai vendo as superfícies equipotenciais com esse formato esférico. Um detalhe importante é que o potencial, o valor do potencial diminui ao longo da linha de força, tá? Então, para essa círculo aqui, ó, que tá mais próximo da carga, vamos supor, dei um valor aleatório, vale 100 volts, e para esse aqui fora, 30 volts. Então, você percebe que ao longo da linha de força, o potencial vai diminuindo. Então, essa superfície equipotencial tem um valor maior de potencial do que essa que tá aqui fora, tá? Isso daqui, então, seria o desenho para uma superfície esférica. Eu posso ver o que acontece com a superfície equipotencial em uma região em que eu tenha algo mais ou menos assim, tá? E aí, o que eu tenho, né? Vamos supor que fosse dado apenas as setas, indicando o sentido. Então, eu sei que como o campo, ele sai da positiva e morre na negativa, tá? Eu vou desenhar as linhas de força, né? Eu tenho as minhas linhas de força e tenho os meus vetores campo elétrico sempre orientados de forma que fiquem tangentes à linha de força e perpendicular à superfície equipotencial, tá? Formando 90 graus. Então, aqui eu posso ter outro vetor E, aqui eu posso ter outro vetor E, sempre tangente à linha de força e perpendicular à superfície equipotencial. Nas regiões em que eu tenho as linhas de força praticamente paralelas, eu vou ter a superfície equipotencial como uma linha reta, né, perpendicular, e nas regiões aqui mais circulares eu tenho a superfície equipotencial fazendo esse tipo de desenho aqui, tá? Então, o valor dela é maior, sempre mais próximo à carga positiva, e o valor é menor, sempre mais próximo à carga negativa. O vetor campo, né, ele se torna maior quanto mais a linha de força torna-se paralela, tá? Então, para uma região com esse formato aqui, tá? Em que eu tenho aqui, ó, por exemplo, como se fosse duas placas, uma placa positiva e uma placa negativa. Aqui eu tenho em linha reta, né, as linhas de força. Perpendicular às linhas de força aqui, ó, 90 graus, eu tenho as superfícies equipotenciais. O vetor campo elétrico coincide com a linha de força, vai estar bem em cima da linha de força. E aí, mostrando para vocês que próximo das cargas positivas eu tenho um maior valor de potencial, por exemplo, mais 100 volts. Meu desenho não tem escala, então aqui eu teria menos 90 volts, por exemplo, tá? Então, um valor maior, sempre mais próximo das cargas positivas, tá? Então, a ideia dessa aula aqui é só você saber o que é uma superfície equipotencial. Equi significa igual. Então, é uma superfície ao longo, né, do sistema que você tem. E nessa superfície, todos os pontos dela têm o mesmo potencial elétrico, tá? Se for uma superfície esférica, aqui nesse círculo
todos os pontos vão ter o mesmo potencial. Nesse círculo aqui também, todos os pontos vão ter o mesmo potencial. Aqui, ó, nessa região, todos os pontos vão ter o mesmo potencial. Aqui também. Como colocar, né, as superfícies equipotenciais? É só você lembrar que elas são sempre perpendiculares às linhas de força. E as linhas de força são tangentes ao campo elétrico, tá bom? Então, nós vamos fazer alguns exercícios na aula ao vivo para esclarecer esses conceitos. Então, eu gostaria que vocês copiassem esses resumos, assistissem esses vídeos, que são extremamente importantes para o entendimento aqui dessa parte da frente 3, tá bom? Obrigada, galera. Até mais.